Vamos então retomar, vamos aqui só lembrar mais uma vez os temas que foram aqui abordados, que é a consistência do trabalhador na Casa do Movimento Espírita e o subtema desertores. Vamos abrir então agora o espaço à Filipa, já tinha chamado a Patrícia outra vez, e para ela poder questionar os senhores expositores, está bom? Vamos lá. Para o Isaías. Obrigada. Sobre consistência e assiduidade em trabalhadores que faltam por turnos rotativos. Qual a abertura do centro espírita para integrar a pessoa como trabalhador da casa espírita? Portanto, neste caso, destes trabalhadores menos assíduos, digamos assim. Muito bem. Naturalmente, como foi dito aqui, a consistência também pressupõe uma assiduidade às tarefas que nós, ou cada um de nós, assumiu e se comprometeu a realizar. Naturalmente que há situações que efetivamente são imponderáveis até e outras que resultam exatamente da nossa vida. Ora, muito bem, se por qualquer motivo o nosso lar precisa da nossa assistência ao nível familiar, nós devemos cuidar primeiramente do nosso lar. Ora, e essa pessoa que tem efetivamente este problema, o que tem que fazer muitas das vezes é traçar um plano de estudo, porquanto o estudo sistematizado ou planeado no centro espírita ou na casa espírita obedece regras e, portanto, tem que seguir o seu desenvolvimento normal. E, portanto, tudo corre naturalmente bem quando as coisas são planeadas e quando há o conhecimento de causa. É claro que o mais prejudicado é aquela pessoa que, efetivamente, por motivos vários e naturais, não pode, efetivamente, participar nas tarefas, no estudo daqueles trabalhos ou do curso que se está a realizar. E, portanto, também a casa espírita não é uma casa rígida, porque se assim fosse, também seria contrário aos desígnios de Deus perante nós. E, portanto, um princípio é, primeiro, conhecemos a pessoa. Sim, senhor. Olha, esta pessoa tem este problema. De facto, demonstra muita vontade para estar presente. É uma pessoa que efetivamente tem ideias altamente construtivas, no entanto tem este problema que o condiciona a sua assiduidade. Ora bem, lá pelo simples facto de não poder ser assíduo por estes motivos justificativos e naturalmente que são prioritários, não quer dizer que a pessoa não seja consistente na doutrina. Porque ele, se não puder ao centro, certamente vai encontrar outras formas, até, por exemplo, dizer assim: olha, que matérias é que vocês trataram hoje no curso para eu tentar acompanhar? E, portanto, isto são casos que merecem a ponderação do dirigente do grupo de estudo para, eventualmente, encontrar uma solução alternativa sem comprometer o objetivo principal do trabalho que vai realizar. Agora, o inverso também não faz o mínimo sentido. Por exemplo, se é uma pessoa, olha, hoje apetece-me ir, na semana seguinte vou, na outra já não vou, nem dá explicação. Nessa altura, a melhor maneira é excluir esse trabalhador daquelas tarefas e dizer, olha, nesta não tem qualquer cabimento, é preciso ter a coragem de dizer, fazer sim, sim ou não. Olha, não tem qualquer cabimento, mas tem estas tarefas onde poderá ser extremamente útil. Não sei se fiquei claro. Sim, obrigada. Para o Jaime, como prevenir a deserção? Ou a existência de desertores
dentro de um centro espírita, acrescenta ainda a pergunta como gerir conflitos dentro do centro espírita. Como a pergunta é Trabalhosa, a Não há resposta um sucinta, por comprimido favor. para tomar e fazer isso. Não há. Há um sentimento de consciência que todos nós devemos ter. Nós vivemos num mundo onde a lei é a ação e a reação. Então todas as dificuldades que nós tivermos, quando nos surge determinada oportunidade de elevação ou de auxílio, nós não devemos olhar para trás. É Deus a indicar-nos o caminho. Quando alguém nos bate à porta a pedir auxílio, é Deus a colocar-nos à prova. Então, haver algo que a gente faça para prevenir a deserção é termos a convicção de realmente o que é que nós somos como espíritos, o que é que nós definimos para a nossa existência. Porque, reparem, nós vivemos ainda o sintoma do viciado. Não sei se estão de acordo comigo. O viciado, o que é que acontece? Eu fumo, sei que faz mal. Estás enquanto andar bem, eu não grau de importância não é isso. O problema é quando surge a doença, quando surge o cancro ou outros tipos de doenças. Então aí a gente reflete o quê? Eu havia até parado anos atrás. Nós, como espíritos, continuamos a viver assim. Enquanto a minha vida corre, deixa andar. O problema é quando nós desencarnamos. Olhamos para trás e vemos o tempo perdido, as oportunidades que Deus nos colocou e deixamos-nos passar. E então sentimos uma tristeza enorme. Procuramos ajuda por todos os lados, mas carregando sombra, como é que encontramos luz? Não há uma prevenção. Nós estamos cá para nos reeducarmos essencialmente na vontade, na direção da vontade. Quando nós encontrarmos realmente um objetivo para a nossa vida, colocamos uma meta e sabemos o destino a caminhar. Obrigada. Tenho uma questão para o que foi colocado ao Isaías, mas eu julgo que já terá respondido anteriormente, mas eu vou fazê-la na mesma por caso querer acrescentar. Qual a melhor forma que um membro espírita empenhado e ativo ao lidar com um companheiro que ora vem, ora não comparece, como é que deve lidar com ele? Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Exatamente. Permitam-me só acrescentar. O centro espírita, essencialmente, é um espaço destinado ao estudo e à prática dos princípios e conhecimentos do espiritismo. Por estas razões, frequentar um centro espírita é uma forma de aprender e exercitar os conhecimentos. Vejam bem a relevância do centro espírita. É claro que o centro espírita sério, que se coadune com os princípios, um referencial doutrinário, naturalmente que oferece todas estas condições. Todos nós, na nossa forma de agir e de pensar, somos heterogéneos. Não somos iguais. Cada um de nós tem os seus afazeres e tem os seus compromissos. É claro que nós, dentro do centro espírita, ou cada centro espírita, tem a sua metodologia de trabalhar. Por exemplo, eu vou referir aqui a experiência da escola. Eu penso que estão a ouvir bem ou não? É o microfone. É o microfone, mas estão a ouvir bem, é que eu costumo falar alto. A minha irmã diz que eu de vez em quando que se eu lá na freguesia de Fiães quando eu falo. Pronto, mas eu esqueço que não estou habituado a falar para o microfone, desculpem-me lá, pronto, mas eu vou tentar. E então, permitam-me aqui partilhar um bocadinho da experiência da Escola de Beneficência e Caridade Espírita, que certamente há centros muito melhores, em termos de metodologia e em termos de questões didáticas. A Escola de Beneficência e Caridade Espírita tem 2 dias, 1 a 6, que é o domingo, que é reuniões públicas.
onde toda a gente, sem exceção, desde que se porte bem, naturalmente, pode entrar e assistir. Sendo que, ao horário pré-determinado de início, as portas são encerradas. E nós, se bem sabemos porquê. No entanto, à segunda-feira, tem grupos de estudo, à terça tem grupos de estudo, à quarta tem um grupo de desenvolvimento mediúnico e de trabalho de solução. Ora, esta é uma metodologia. Naturalmente que para entrar, por exemplo, no estudo básico do Espiritismo, é conveniente que a pessoa seja assídua e que o curso siga a sua condição normal. Por outro, com mais responsabilidade, onde nós procuramos exercitar e aprender, por exemplo, o trabalho de quarta-feira já exige situações especializadas, e a doutrina espírita é especializada, porquanto não pode ser frequentada por entrar uma pessoa e não. Só deve entrar quando a pessoa demonstre que efetivamente está no conhecimento pleno daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Mas, como eu disse há bem pouco tempo, pode acontecer efetivamente pessoas que por qualquer motivo não possam assistir com a frequência. De acordo com a proposta de trabalho a realizar pelo centro, as coisas, como eu disse, têm que ser avaliadas, ponderadas e ver se aquela situação, aquela frequência daquela pessoa que hoje está presente, mas amanhã por um motivo justo não está presente, se não é preferível falar com a pessoa e orientá-la para outra situação, porque pode ser prejudicial ao normal funcionamento dos trabalhos do próprio grupo. Como dizia o nosso poeta Fernando Pessoa, navegar é preciso, mas viver não é preciso. O que isto quer dizer? Nós, para vivermos, vivemos, digamos, da forma que nos for melhor. Agora, navegar tem uma rota específica e tem que seguir ali. Portanto, o centro espírita também não é, digamos, uma autoridade rígida, mas é uma autoridade de compreensão e orientação e, por conseguinte, todos os aspectos envolventes devem ser analisados. E para isso é que existe a autoavaliação e, como eu digo aqui, para eu não falhar, aqui digo assim, permitem-me só dizer aqui, naturalmente, e para nós efetivamente compreendermos a consistência, todos estes aspectos orientativos, é aconselhável também nas avaliações periódicas com os grupos. Eu tenho um grupo de trabalho de quarta-feira. Naturalmente que faz todo o sentido nós reunirmos e analisar o que se fez, coisas a melhorar e outros aspectos. Depois, também no Centro Espírita, que é um grupo homogéneo constituído por todos os grupos, deve avaliar estas situações com os dirigentes. Desta avaliação, primeiramente grupo, depois dirigentes, o que é que nós pretendemos? Pretendemos adaptar as situações de acordo com os grupos, ou seja, uma reunião para encontrarmos as melhores soluções. Com esse acordo do grupo podemos chegar à conclusão, dizermos assim, não vale a pena continuar com o grupo, porque isto em termos de eficácia, em termos dos objetivos, isto é zero. E nós devemos ter a coragem para assumir isto. E por outro lado, desta reunião, grupo, depois dirigentes, nós definirmos os tipos de trabalho a realizar. Eu posso chegar a uma conclusão, que afinal o que eu estou a fazer num trabalho de grupo de quarta-feira não tem eficácia, não presta para nada, permitam-me o tempo, mas se calhar um outro trabalho
com outra definição, com outra metodologia, possa ser muito mais eficaz e possa apresentar nestas circunstâncias. Como vocês veem, tudo isto merece a nossa ponderação, a nossa análise, para conseguirmos os objetivos finais. E isto resulta da conversa. Mandem-nos já para fora. Vamos ver em que é que pode ser útil. Permitam-me trazer aqui à colação uma situação só. Eu já conheço o Espiritismo desde o dia 13 de maio de 1976. Foi através de um irmão nosso, que é o Álvaro Vaz, que muita gente conhece, que eu conheci a doutrina espírita. Entretanto, comecei a frequentar o centro, que o Álvaro Vaz era o presidente, e a uma altura tantas, por motivos quaisquer, afastei-me. E foi preciso o homem quase que me atravessar o carro à frente e disse: o que é que andas a fazer? Nunca mais apareceste. E reparem, esta situação, se eu não tivesse feito aquele amparo a mim próprio, eu se calhar teria desertado. Ou não teria dado continuidade. No entanto, aquilo foi suficiente para eu assumir um compromisso e assumir uma responsabilidade para a continuidade e aferindo uma certa consistência. Portanto, com isto quero dizer que tudo deve ser ponderado, deve ser analisado, primeiro com o grupo, depois com os dirigentes, e adotar as melhores soluções para que tudo seja unido e homogéneo. Obrigada. Jaime, afinal, o que é um desertor da fé? É aquele que foge, que abandona? Se sim, como é que alguém abandona o que nunca sentiu? No caso, ter fé. Desertor, sobre a mesma, desertor é aquele que não está alinhado com os ensinamentos de Jesus? Isso foi falado. Nós como símbolo de deserção, temos Judas. Judas viveu, conviveu, ouviu, sentiu a vibração de Jesus. Teve a possibilidade maior de ser auxiliado pelo ser maior que já teve no nosso mundo. E mesmo assim, não foi capaz de interiorizar os conhecimentos de Jesus. Ele deixou-se que para o cargo que Jesus estava a assumir, ele era superior a Jesus. Porque ele ainda estava alinhado com os interesses dos fariseus. Então, o desertor mesmo que nós podemos considerar, aliás, Allan Kardec fala nisso, é todo aquele que, recolhendo o espírito, depois se vira contra ele. E esses é que merecem a nossa maior misericórdia. Porque perdem a oportunidade de dar auxílio e contribuição na seara de Deus. Obrigada. Isaías, temos aqui uma pergunta bonita. Bonita no sentido em que a pessoa teve uma certa coragem para a fazer. Ao fazê-la, autoavaliação, portanto, sobre a questão da autoavaliação. E a pessoa resume aqui a sua autoavaliação. Ao fazê-la, reconheço que faço menos do que o que sei e posso. A questão é, devo desanimar? Se não, o que fazer? De maneira alguma. Nunca nós devemos desanimar. Reparem que eu disse há bem pouco tempo, há poucos minutos, permitam. Mesmo quando se começa a estudar um livro espírita, ele não constitui nem uma peregrinação, nem uma penitência. Com isto eu quero dizer que nós devemos abraçar esse estudo, desculpem lá, vocês ouvem bem, não ouvem? Ouvem bem. Entretanto, o que eu quero dizer, todos nós temos o nosso referencial doutrinário e, por conseguinte, devemos aplicar o nosso racional neste estudo da seguinte forma que eu expliquei.
Se eu não entender uma parte, não é motivo para eu abandonar essa parte, mas devo sim seguir, porque no estudo, na análise que eu faça aos estudos seguintes, eu posso vir a compreender aquilo que efetivamente não tenha compreendido. Também disse que, efetivamente, o conhecimento da doutrina espírita, qual é a consequência? A prática do bem. Mas esta prática do bem resulta da nossa boa vontade. Certo? E, portanto, vejamos que, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que a ciência da observação baseada no estudo dos fenómenos espirituais, associado à enorme coerência de tudo o que nos rodeia, desde o átomo às estrelas, permite-nos dizer que nada acontece de uma forma casual ou gratuita. E por vezes até se chega à conclusão de que o mundo e a vida resultam de acasos sem nexos, o que provoca uma certa desistência negligente que conduz à desmoralização, à dureza e medo. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que nós, para aumentarmos a consistência e não cairmos dizer assim, eu da autoavaliação que eu fiz até tenho possibilidades de fazer mais e não faço. E eu pergunto, e já fez autoavaliação? Porquê é que reconhece que tem possibilidades de fazer mais e não faz? Porquê? Onde é que está o problema? Ou a dificuldade? Está em si ou está em algo externo envolvente? E a pessoa tem que fazer essa análise íntima. Eu reconheço. Mas nada faz para pôr essas capacidades onde reconhece que é capaz de fazer mais e não faz. E essa pessoa é que tem que responder porquê. Tem que fazer uma autoavaliação sobre outra autoavaliação. Porque não é o centro espírita que lhe vai resolver o problema. Não. Se calhar a pessoa, com este pensamento, é que vai ser uma areia na própria engrenagem. Desculpem o termo. E todos nós tínhamos bem presentes quando Jesus disse na parábola dos talentos: àquele que muito tem, ainda mais se dará. Àquele que pouco tem, esse pouco se lhe tirará. Parece uma injustiça, mas não é. Porque todo aquele que conhece o referencial doutrinário espírita sabe que todo aquele que trabalha no caminho do bem, quanto mais trabalha, mais vontade tem de trabalhar. Digam vocês todos. Façamos agora esta nossa autoavaliação. E aquele que só arranja desculpas, não apetece ir ao centro. Eu até gostava de ir e até tinha capacidades, porque hoje vai-se lá realizar um trabalho de fraternidade, de ajuda, mas não me apetece. Antes quer ir dar um passeio, antes quer isto. Esse, o pouco tem, esse pouco se lhe tirará. E por isso, concretamente e em termos de conclusão, essa pessoa que diz que tem capacidades não está a pôr os talentos que tem ao serviço do bem. Não está a criar riqueza espiritual. Então, que se autoavalie, que veja e que verifique se o problema não está nela. Faça uma avaliação sobre autoavaliação. Obrigada. Jaime, Lembras-te daquela pergunta que eu disse que ficou de manhã para ti? eu não esqueci. Está aqui outra coisa a lembrar. Então, A pergunta da manhã era: se um médico que decide abandonar o centro espírita no qual trabalha
mas que não abandona os ensinamentos espíritas, é ou não considerado um desertor? E aqui uma pergunta que virá na sequência, que é: quais são as consequências para aqueles que desertam da sua tarefa mediúnica? Aqui não sabemos se mantém ou não os ensinamentos dos São duas perguntas. São duas perguntas. Aquele que, de alguma forma, nós vivemos por afinidades. Não sei se já se deram conta disso. Nós estamos aqui todos juntos porque nos afinizamos com o Espiritismo, com a espiritualidade. Vivemos por afinidades. Então nós devemos, mesmo para a nossa melhoria, para temos que procurar os lugares onde a gente se afinize. Sim, porque nós, mesmo na espiritualidade, a nossa verdadeira família é espiritual. Nós reunimos na espiritualidade e envolvemos-nos em conjunto para regressarmos à Terra com um plano reencarnatório para construirmos algo. O nosso centro é bastante recente, mas eu posso vos dizer, quase com certeza, que nós mesmo nos reunimos no plano espiritual, a direção desse centro, para virmos com essa missão da abertura do seu espírito. Reunimos por afinidade. Então, todos nós, para exercermos da melhor forma a nossa dignidade, nós temos que procurar os seus afins, procurar essa afinidade. Não é deserção. Eu sair de um centro e procurar outro centro onde eu me afinize mais, onde eu possa ter mais capacidade de desenvolver a própria utilidade. Se eu estou de alguma forma contrariado no local, eu tenho um obstáculo à evolução dessa utilidade. Então não há propriamente uma deserção, desde que eu continuo no auxílio dos trabalhos de Deus na Terra. Aquele que abandona a sua utilidade e que recai em uma deserção. Nós temos um exemplo, Alcino, nos mensageiros. E ele reencarnou com um plano evolutivo, com um conjunto familiar. Ele reencarnou com a capacidade mediúnica. Perdeu a sua mãe, era espírita, transmitindo os ensinos espíritas. Aos 14 anos, a mediunidade despertou nele. E ele foi levado ao centro espírita, onde recebeu as primeiras indicações e os primeiros auxílios. Mas, lá está, o corpo físico fez despontar nele cargas, matérias, causas do próprio passado, dificuldades do próprio passado, em que ele tinha que lutar. As convicções que ele trazia espirituais não estavam totalmente fortalecidas. Então aquilo não lhe dizia nada. Ele tinha a sua mãe que desencarnou, o seu pai juntou-se com outra senhora, que de todas as formas e com toda a humildade tentou de alguma forma conciliar-se ou recebê-lo como filho. Mas ele sempre olhou para ela como um ser superior. O pai desencarnou por volta dos 19 anos. E ele, com as perturbações mediúnicas que tinha, pelo fato de não estar em estudo e em trabalho, com a utilidade que tinha, ele tinha vários tipos de utilidade. Ele era vidente, psicógrafo e tinha uma enorme capacidade mediúnica. Foi-lhe aconselhado por um psicólogo a ele exercer a sexualidade. Sabem que a sexualidade traz-nos sensações muito difíceis de controlar. Aliás, uma grande parte das nossas perturbações humanas vêm derivadas da sexualidade. E ele começou a cair nessa disputa de sensações. O seu pai morreu, faleceu. A sua segunda mãe ficou perdida no mundo e pediu auxílio de todas as formas. Ele abandonou-os. Os 6 irmãos que ele tinha. E esses 6 irmãos vinham com um planeamento do mundo espiritual, onde ele tinha dívidas para com ele, para os auxiliar. E ele não quis saber nada disso. A sua segunda mãe foi parar com um leprosário, onde ele depois não quis saber dos irmãos.
Foi obrigado a casar-se pela imposição das vidas e da vida social global. Casou-se com uma senhora que era ainda muito imperfeita. Ou estava como nós, a trabalhar. E coletou-se muitas dores. Tiveram um filho que era muito inferior ainda. Então causaram-lhe danos imensos. Ele, na sua existência, já começou, de alguma forma, a receber o erro a causa do erro que ele tinha cometido. Desencarnou perto dos 40 anos com doença da sífilis. Teve 12 anos agarrado dos umbrais, agarrados a seres sombrios, aos seres que ele se ligou durante a vida. Só depois pôde ser, de alguma forma, auxiliado em nosso lar. Reparem que tudo tem consequência. O verdadeiro desertor é aquele que nasce missionário com o intuito de espalhar a divindade no mundo. Espalhar a divindade não é por palavras. Jesus falou, mas não escreveu nada. É pelos exemplos, é pelo amor que nós dedicamos ao outro, é pela abnegação de nós próprios em prol do outro. Não pensem, nós, a maior parte de nós, chegámos ao centro espírita como doentes. Nós só nunca deixamos de ser doentes, porque todas nós somos almas doentes. Mas, no primeiro trato, nós deixamos de ser doentes do centro espírita, quando começamos a auxiliar. E termos a convicção necessária que é para o nosso caminho. Cada vez que a gente auxilia, recebe recursos dos auxílios do mundo espiritual. Cada vez que nós amamos, recebemos Deus dentro de nós. Sempre que nós abracemos com amor, estamos a transmitir Deus ao mundo. Sempre que nós tivermos a possibilidade de fazer isso e não o fazemos, estamos a deixar que a sombra cresça em nós. Muito obrigada. Para o Isaías agora. Pode-se dizer que o autoquestionamento, a autoavaliação, a prática da caridade seriam suficientes para se manter a convicção na fé e a interiorização dos ensinamentos de Jesus? No que mais o homem deve estar envolvido para se manter nesse sentido? Muito bem. Antes de mais, permitam-me só fazer aqui uma pequena referência a esta questão, que foi focada com muita pertinência por parte do Jaime, e eu só queria alertar: pobre daquele médium que entra pelo centro espírita, começa a dominar o fenómeno, para depois desertar e entrar no mercantilismo mediúnico. Permitam-me só dizer isto. Voltando à minha questão, a esta questão. Reparemos que é que São Paulo nos diz: fora da caridade não há salvação. Pode acercar ao micro. Não estão a ouvir? Estamos ligados. Não. O que eu quero dizer, São Paulo diz: fora da caridade não há salvação. Portanto, todo aquele que pratica a caridade, e naturalmente que ao praticar a caridade já tem determinadas nuances dentro de si, desde um certo conhecimento, desde um certo aprendizado. E quando nós dizemos um certo aprendizado, diz: não, mas eu nunca fui a um centro espírita e aquela pessoa pratica a caridade. É verdade, nunca foi a um centro espírita. Mas o referencial doutrinário espírita nos diz que as leis de Deus, quando nós fomos criados, são colocadas dentro da nossa consciência. E por isso, quer queiramos, quer não, quando nós estamos para tomar uma decisão acerca de algo que nós queremos executar, se ela for errada, há como que um clique, permitam-me utilizar esta linguagem moderna, dizendo-nos que aquilo está errado. Se for algo de bom,
o clique também é dado no sentido oposto. Portanto, nós poderemos chegar à conclusão que, efetivamente, fora da caridade não há salvação. No entanto, agora permitam-me dizer o seguinte: eu sou caridoso hoje, não é? E se calhar amanhã desanimo e aquelas práticas que eu tinha de fazer o bem, praticando a caridade, por motivo qualquer, ou porque algo me aconteceu que me põe em causa a existência de Deus, a justiça de Deus, que eu começo a deixar de acreditar nas pessoas que me envolvem, e eu começo a derrapar e deixar de praticar a caridade como o vinha fazendo. Então quem é que pode colocar um travão e dar essa consistência no fortalecimento da caridade? É o Centro Espírita, através do seu estudo, porquanto diz-nos e, ao mesmo tempo, previne-nos contra os problemas do ser humano. Como nos diz, e eu procuro muitas das vezes dizer, é muito fácil pregar virtude. O difícil é entender sofrimento. E o que é que isto significa? Se por qualquer motivo alguém me ofende e eu questionar por que é que essa pessoa me ofendeu, não tinha razão. E há duas hipóteses. Ou eu me afenizo e me situo na mesma faixa vibratória da ofensa, ou então digo assim, não. Eu vou ter compaixão desta pessoa porque ela efetivamente não o fez por mal e eu estou acima disto e quero compreender porque ele é um ser como eu em evolução e por conseguinte está num mau dia, não acordou bem disposto e portanto tomou esta atitude. Ora bem, eu com o conhecimento da doutrina espírita e do meio envolvente, e quando digo meio envolvente, não só no plano terreno, como no plano espiritual, estou à altura de compreender muitas situações que efetivamente não vão provocar a deturpação de uma realidade que eu acredito e tenho a certeza que ela é bem presente e vigente, e assim vou aumentando a minha fé e, por conseguinte, a caridade, que só por si é suficiente, no entanto, sustentada neste conhecimento, nesta realidade que nos envolve, onde eu analiso o passado, vivo o presente e construo o meu futuro. E perante estas situações que a doutrina espírita me confere, motivado pelo estudo, motivado pela assiduidade no estudo dos grupos e na compreensão e até na experiência de vida sobre a forma de atendimentos. E eu aumento a minha fé, aumento o meu conhecimento e, consequentemente, não há tempestade, não há tsunami, não há convulsão que a ponha de rastros. Portanto, é uma reflexão que aqui fica. Muito obrigada. Já temos pouco tempo, por isso vou pedir que sejam o mais breves possíveis nas próximas questões. Jaime, como definiu Kardec em Obras Póstumas, definiu os diferentes tipos de desertores. Mais de 140 anos depois, parece que a situação não se alterou. Como ou o que fazer para que, entre os presentes aqui hoje, não sejamos os próximos desertores? Nós, quando falamos em amor, nós quando falamos em amor, nós ainda somos muito limitados nesse conhecimento. O amor, será mais significativo que nós possamos compreender, é o amor entre filho de mãe e filho de pai. O que é que acontece com os pais? Eles abnegam-se em prol do filho. Isso é a abnegação de nós próprios. Nós entramos por uma instituição espírita, onde os laços devem ser de fraternidade, de solidariedade,
onde a caridade, a força caridosa deve estar instaurada em todos os corações dessa instituição, então nós deixamos de ser importados, de termos a capacidade de abnegação, de auxiliarmos, seja onde for, se for preciso outra vez, de criarmos a primeira faculdade que nós devemos criar nas instituições espíritas é fortalecer a unidade. Sabermos que somos todos iguais. E quem tenha mais conhecimento ou moral deve o demonstrar. Todo aquele que tenha conhecimento deve pôr ao dispor dos outros esse conhecimento. Jesus mostra-nos com uma simplicidade enorme, ajoelhando-se sobre os apóstolos, lavando-lhes os pés. Então, se eu tenho mais conhecimento, eu devo colocar esse conhecimento no auxílio do outro. Se eu tenho mais força moral, eu devo de colocar essa força moral a trabalhar na instituição. E devo de auxiliar de todas as formas pelo exemplo, sim. Nós ouvimos falar muito de livre-arbítrio. Sempre que nós nos impomos a alguém, nós estamos a infligir esse direito. O outro tem o direito de não concordar connosco. Mas as instituições espíritas, para terem força, e eu vou entrar em campos de outras palestras, têm que ter disciplina. O amor que nós vivenciamos no nosso mundo não pode ser um amor livre. Porquê? Porque nós somos almas endividadas e doentes. Então tem que ser um amor disciplinado, para que nós saibamos conter, dentro da disciplina, resfriar os pensamentos livres. Então o centro espírita deve, nos seus estatutos, ter proteções para seres que se tentam infiltrar nas casas espíritas e de todas as formas tentam destabilizar. Eu sou Jaime, faço parte da direção espírita do meu centro, mas dentro do centro eu deixo de ter protagonismo. Eu sou um colega e um colaborador daquela instituição. Coloco o meu conhecimento à disposição de todas as pessoas que lá estão. E pelo amor, deixo que todos procedam da melhor forma, mas dentro dos conceitos espíritas, com disciplina. Esse amor disciplinado um dia vai nos encaminhar a um mundo melhor, onde nós possamos ter esse amor livre que todos nós pretendemos. Obrigada. Últimas questões. Isaías, de que forma o movimento associativo deve reforçar a propagação da doutrina e conseguir ampliar o seu alcance a mais pessoas de todas as gerações, especialmente os jovens? Muito bem. Naturalmente, que a primeira questão, nós devemos tornar a associação ou grupo espírita que nós frequentamos muito mais homogéneo e consistente. Como nos diz Allan Kardec, o movimento espírita deverá ser constituído por pequenos grupos. E ele justifica esta sua fundamenta esta sua questão. E porquê? Porque é mais difícil homogeneizar grandes grupos do que pequenos grupos. E naturalmente que a construção de vida idealizada no indivíduo, propagada na família, propagada ou continuada na freguesia, depois na cidade, tem como objetivo principal é tornar consistentes
a fraternidade e a construção da família universal. Porque quanto mais forte for a família, mais forte é a sociedade. E, portanto, não deverá haver uma preocupação dominante de querermos abranger efetivamente toda a população, toda a sociedade. Nós devemos ser sérios, honestos e ser consistentes quando somos chamados a dar testemunho. E muitas das vezes nós nos preocupamos com relações exteriores, com muitas casas cheias, quando na verdade à nossa volta existem casas pequenas que precisam do nosso auxílio e que nós não tivemos a coragem de falar da doutrina espírita. E por isso, antes de haver esta preocupação dominante de querer, sejamos nós próprios, em termos de consistência, no aprendizado daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Depois, entretanto, nós vemos que muitos irmãos nossos, que, vamos dizer, que necessitam de um auxílio, de uma palavra amiga sobre a sua situação futura espiritual, e nós muitas das vezes não temos coragem de pôr em prática aquilo que nós aprendemos dentro do movimento espírita ou dentro da casa espírita. E se calhar nas nossas reuniões de amigos, onde tenhamos a oportunidade de dar o nosso testemunho, é de uma grande relevância enorme, porquanto muitos e muitos há que efetivamente precisam da nossa palavra amiga. Eu vou trazer aqui um exemplo. Um dia, um domingo, ao meio-dia, estava a almoçar com pessoas amigas, com os casais. E, entretanto, havia lá uma menina que começou a ter determinadas visões. E a mãe, muito preocupada, contou aquela situação da menina e eu era o único. E vai lá um assim, olha, falas aqui com o Isaías que ele te explica. E vai lá outro que começou, porque queria ter protagonismo, e as pessoas em uníssono dizem, cala-te que nós queremos ouvir o Isaías sobre esta matéria. E é claro, eu falei, expliquei que aquilo era uma situação normalíssima, que era preciso era dominar o fenómeno, para não se preocupar, e que havia locais apropriados para tratar dos assuntos. Havia outras pessoas também nas nossas conversas, e eu digo isto porque não tenho peixe nem medo, nem, vamos dizer, medo de falar sobre a doutrina espírita, seja em que circunstâncias for. E quantas vezes eu recebi agradecimentos, Isaías, muito obrigado, porque falaste de coisas que eu gostava de ouvir. Outros há que dizem, como é que tu sabes isso? Eu disse, eu não sei. Eu não quero fazer prosélitos a ninguém. Eu tenho a certeza daquilo que digo. Eles perguntam, que certeza é que tu tens? Olha, a certeza é esta. Estamos aqui neste dia, no dia tantos de tal e às tantas horas, estamos aqui a jantar entre todos. Uma coisa vocês sabem, não me negam, é que um dia nós iremos morrer. E então, quando nós todos estivermos do lado de lá, vocês vão dizer, aquilo afinal tinha razão no que dizia, onde é que ele está para me ajudar? E eu digo assim, se calhar já não estou lá, já estou noutro plano e não vos posso ajudar, como vos posso ajudar agora no esclarecimento das coisas. Estes pequenos detalhes por nós, não nos preocupemos em criar grandes organizações, preocupemos sim em criar pequenas organizações ou associações espíritas. Se, por exemplo, um determinado centro espírita está a ficar grande em influência, como aconselha Allan Kardec, que o grupo que vá constituir, ou que dentro mesmo desse mesmo grupo se aconselhe, fulano,
Tu tens capacidade para dirigir um grupo, porque isto vai aumentando e vamos ter dificuldades em manter a homogeneização do grupo. És capaz de criar uma outra associação a outro centro para dirigires, para manteres homogéneo? E pouco a pouco, com pequenos grupos, nós vamos construindo aquilo que nós chamamos a família universal, mas sob a alçada de patamares muito diversos e com uma base de apoio muito grande. Porque se a base de apoio começar a ser pequena e começar a ser muito frequentada, os perigos são enormes, porque poderemos não controlar o pensamento, a atitude de todos. Então preocupemos, sim, de ser consistentes, dar testemunho do nosso aprendizado, seja em que circunstância for, porque hoje, como disse a caridade muitas das vezes, às vezes é muito mais importante uma palavra amiga naqueles que até nem têm muitas necessidades materiais, mas têm o coração aflito, cheio de ansiedade e não sabem o que os aguarda. E, no entanto, através da palavra confortadora, a esperança sobre a vida futura, aquilo que as pessoas poderão eventualmente fazer na sua área é muito mais importante do que construir grandes grupos, grandes, ou chamar grandes organizações. Vejamos, o cristianismo, como nasceu? Pequenos grupos nas catacumbas, depois explodiu e os interesses, os perigos começaram a surgir. E pelo menos nós temos consciência disto. Cuidado, porque grandes grupos, há muitas infiltrações de que poderão vir prejudicar um grupo que até então tinha sido homogéneo. E por isso é o conselho que eventualmente eu dou. Construamos pequenos grupos fortes, consistentes, para ser a base de sustentabilidade e, se nós vamos construindo não na vertical e na, digamos, tipo forma elíptica que um dia irá cair. Jaime, última. Como pode alguém que nem sequer acredita em Deus desenvolver a fé? Eu acabou o tempo. Acabou o tempo, mas Não queria deixar esta pergunta sem resposta. Como diz no Evangelho, Então deixa ser calmo. tem que ser rápido. Vocês querem que eu seja rápido? Sim. Como diz no Evangelho, a fé não é algo que se passa um para o outro. Nós somos todos individualidades. A fé tem que crescer em nós. Nós temos uma ferramenta. Todos nós, já foi dito aqui, todos nós somos seres inteligentes. Nós temos uma ferramenta que é a ferramenta da lógica. Então, se alguém que não tem fé não for explicar Deus com lógica, se for explicar as leis de Deus com lógica, não é que essa pessoa de repente vai ter fé, mas vai despertar o bichinho para que um dia, quando desencarne, aconteça como aqui o Isaías estava a contar. Não, eu já ouvi falar disto. No livro de Volta aos Mensageiros, tinha lá uma secção com 1900 pessoas, onde André Luís ficou estupefacto. E ele diz: eu nem tenho palavras para transcrever aquilo que eu estou a ver. A única palavra mais parecida são múmias, cadáveres deitados em perturbação, de seres, maioria deles, que não acreditam de espiritualidade. Acreditam que ali, quando termina o corpo, termina para tudo. Então não têm criações mentais sequer no seu ser espiritual que possa existir mais algo do que a morte física. Então ficam ali amarrados às suas ideias, aos seus ideais. Quando eu falei que nós somos propulsores da luz de Jesus, não estava a brincar. Onde quer que nós estejamos, falemos que a espiritualidade existe, que somos seres espirituais, que o nosso caminho é o amor. E que a morte física é simplesmente a morte física. A primeira pergunta foi-nos colocada se nós tínhamos uma prevenção, se havia um preventivo para a deserção. Poderemos não ter um preventivo, mas temos algo
que nos auxiliava em muito a melhoria do nosso planeta e os corações humanos, que é a doutrinação das nossas crianças. Na doutrinação na modernidade, uma vez veio uma senhora, muito boazinha, não sabia sequer que estava morta. A primeira coisa do doutrinador foi fazê-la ver que ela já havia mordido o corpo. E depois ela ficou estupefacta. Então, como é que não nos ensinam isto quando a gente somos vivos? O doutrinador disse: se eu chegasse perto de si e ele lhe dissesse que a vida existe depois da morte, você como é que me chamava? Maluco? Sim, nós trazemos entraves das culturas dos vários séculos que nós habitamos, que ainda é um entrave para a nossa própria existência. Nós ainda trazemos os demónios entranhados em nós mesmos. E as palavras espiritismo ainda vêm muito ligadas a essa cultura. Sabem o que é que ela disse? Por que é que não nos ensinam isso desde crianças? É preciso que nós reflitamos sobre isso. Se nós queremos criar um mundo melhor, onde a prevenção de Deus habite nos habitantes da Terra, temos que educar melhor as nossas crianças. Acho que é o último. É o último. Obrigada aos dois, antes de mais, e as pessoas aí já em caminhos. Muito obrigada por essa contribuição. Agradecemos também a vossa contribuição para esta hora, com as vossas questões. As questões que não foram colocadas, sugerimos que coloquem nos centros espíritas que frequentam. Não foi por nenhuma razão especial, a não ser que se afastavam um pouco mais dos temas que foram tratados e também pelas questões do tempo. De qualquer das formas, muito obrigada pela vossa colaboração ao colocarem as questões. Eu pessoalmente fiquei muito contente por haverem tantas perguntas. Por isso, mas não deixem de procurar as respostas, seja no estudo, seja nos vossos centros espíritas. Muito obrigada a todos.